Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Amém. O conselho da sua vontade. Irmãos, Gênesis 1:31. Eu vou lendo, os irmãos vão projetando e os irmãos acompanham. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Irmãos, tudo aqui era muito bom. Era bom, né? No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia, o Senhor falou que tudo era muito bom. Oh, Senhor Jesus! E esse lugar maravilhoso, né? Que Deus tinha feito, tudo Deus tinha feito ali no Jardim do Éden. Todas as árvores frutíferas. Uma vez o Flávio falou que das árvores frutíferas, né? No Jardim do Éden. Nossa! Né? Cor, sabor, né? Nosso paladar, enfim, tudo. Irmãos, tudo era maravilhoso ali, né, no Jardim do Éden. Até que, de repente, no capítulo 3 de Gênesis, algo ali aconteceu, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Irmãos, o Senhor falou isso? Não. Então, essa serpente que entrou lá, essa cobra, né, que entrou lá, ela era mentirosa, ela era enganosa, ela era destrutiva. Irmãos, Gênesis 2:17, olha o que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa serpente, ela era terrível, ela era assassina, mentirosa, enganadora, sedutora. Para quê? Para o homem, para conquistar o homem aqui. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, vamos ver aqui, irmãos, várias designações, né, ao longo da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, do que era essa serpente. O Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus disse lá em João 8:44? Pai da mentira. Mentiroso desde o princípio. Assassino desde o princípio. Quando ele fala alguma coisa, não tem nada a ver com a verdade, mas ele fala do que é próprio do seu caráter, que é a mentira. Assim era o que essa serpente lá no Jardim do Éden. Oh, Senhor Jesus. E Apocalipse 12:9? A velha serpente, a antiga serpente. Oh, Senhor Jesus, é enganador, acusador, o sedutor, enganador do mundo inteiro. Isso, irmãos, era aquela serpente lá no Jardim do Éden. Ela não se tornou tudo isso, mas dentro dela, na essência dela, ela já era todas essas coisas. E fala que
príncipe do mundo. Príncipe do mundo. Potestades, príncipe, né, deste mundo, né? Principados e potestades. Ó Senhor Jesus, em Efésios 2:2, ali diz bem claro, né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, como que é o coração de Satanás aqui? É um coração obscuro, um coração cheio de ódio, né? Há um coração assassino. Ó Senhor Jesus, é aqui que nós vemos, ele é enganador, sedutor, enfim, isso é Satanás. Então, ela mentiu, do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ela mentiu, né? E agora, em Gênesis 3,15, Deus vem dar um julgamento sobre ela, né? E uma maldição sobre ela. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é uma guerra aqui entre a semente da mulher, né, e a serpente. A serpente ia picar o quê? O calcanhar, certo? E esse descendente específico, filho da mulher, que é o nosso Senhor Jesus, amém, esmagaria a cabeça da serpente. Ó Senhor Jesus. O que Deus queria fazer com isso, né? Esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, é acabar com a história de Satanás. Deus vai acabar com a história de Satanás. Ó Senhor Jesus, depois do milênio, nunca mais ninguém vai falar em Satanás. Ele vai ser tirado da história. Senhor Jesus, esse causador, esse acusador dos irmãos, esse sedutor, esse assassino, será extirpado da terra. Oh, Senhor Jesus. Aqui fala em Romanos capítulo 16, versículo 20. Diz assim: e o Deus da paz em breve, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aleluia! Então o Senhor vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, esse Senhor, ele precisou vir, né? Precisou vir em carne e sangue. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, o Senhor Jesus precisou se tornar o quê? Um bebê. Um bebê. E eu fui, depois de 15 dias de nascido, eu fui tentar pegar a minha neta no colo. Oh, meu Deus! Quão frágil aquilo! Eu parecia que eu estava engessado. Sabe quando você fica assim, engessado? Segurando, assim, olhando, né? Aí depois eu dei para a Luciane e para o Estevão. Oh, Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer com isso, essa fragilidade toda, é que Deus apostou tudo
naquela criança, naquele bebê que ia... Gente, um bebê, ele é muito frágil. Quem tem neném aqui sabe, né? Como que é vulnerável. Qualquer coisinha, um tombinho, né? E o Senhor apostou tudo nesse neném. E esse neném, ele teve um viver aqui na terra, por 33 anos e meio. Para ver, irmãos, como é o homem, como que o homem vive, o que o homem sente, né? Os sofrimentos do homem. A Bíblia fala que o Senhor é aquele, esse sumo sacerdote é aquele que sabe o que é padecer, sofrimento, enfim, tudo. E esse homem veio com um objetivo: morrer na cruz. Irmãos, essa morte na cruz, ela foi um golpe decisivo desse filho amado para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Esse Deus eterno precisou se tornar um homem e vir aqui na terra. Senhor Jesus! Oh, Jesus! Irmão, maravilhoso essa vinda desse filho do homem. Eu quero ler Colossenses capítulo 2, versículo 12, e depois o 14 e o 15. Versículo 12, 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O 14 agora. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na Almeida fala que o Senhor, ele tendo cancelado o escrito de dívida. O escrito de dívida. Sabe o que é aquilo? Você nasceu, né? E você tem um registro diário ali, né? Dos seus pecados, das suas transgressões, isso daí até a sua morte. Isso daí, Satanás, ele poderia pegar esse livro e crucificar, né, você da mesma maneira que o Senhor foi crucificado. Entende? E aqui, tendo cancelado o escrito da dívida. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Por que, irmãos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Oh, Senhor Jesus. Vamos ao versículo 15 agora. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aqui mostra o que o Senhor fez na cruz. O que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Todo aquele registro de pecado. A melhor coisa que nós fazemos, o que é, Paulo? É pecar. Pecar. Já pensou todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia. E todo dia Satanás tendo alguma coisa com que nos acusar. Não é verdade? Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Pegou esse livro e colocou na cruz.
Oh, Senhor Jesus! E aqui fala que publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Sabe o que aconteceu? Qual era a melhor arma que Satanás tinha? Era esse registro de pecado. Era esse registro de pecado. Falou, você pecou. E o salário de pecado é a morte. Você vai morrer. Você vai morrer. Oh, Senhor Jesus, mas agora não tem registro nenhum mais. Então Ele não pode nos condenar. Não pode nos acusar. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que é desarmar? É tirar lá e tirar a arma. Você agora, você é impotente. Você não pode fazer mais nada. Por isso, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi lá e pegou. Cadê o registro? Cadê o registro? Está aqui. Agora é meu. E anulou ele na cruz. Anulou a acusação. Irmãos, não tem mais acusação. E se alguém for lá acusar, o João Pelisário fez isso. Irmãos, em primeira carta de João, né, acho que no capítulo 2, fala que nós temos um paracleto, um advogado. Esse advogado junto ao Pai, à destra do Pai, não precisa fazer nada. Ele simplesmente, você, ele não fala uma palavra, mas ele mostra a mão direita, marca do cravo. Na mão esquerda, marca do cravo. Os pés e o lado, mostrando que o Senhor pagou o preço por ele. Essa morte substitutiva. Senhor Jesus. Por isso foi esse golpe total. Que o Senhor fez, né, quando morreu por nós na cruz. Foi uma dor que o Senhor passou, tudo que o Senhor passou. Irmãos, por amor, por causa de nós. Aleluia! Por isso eu digo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Do amor de Deus. Nem espada. Perseguição. Sedução. Aleluia! Ele pagou por um preço por nós, irmãos. Ele rasgou, anulou, colocou na cruz, botou fogo. Oh, Senhor Jesus, acabou, não tem mais acusação. Não tem mais acusação. Senhor Jesus. Aleluia. Romanos 8, 32 a 35. Eu vou ler na minha tradução aqui. Aquele que não poupou... um momento. Que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém.
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou espada? Ou perigo? Irmãos, nada pode nos separar. Irmãos, não tem nenhuma acusação. Beto, não tem nenhuma acusação. Zé Augusto, nenhuma acusação. Porque quando você peca, você vai dizer, Senhor Jesus, Senhor, me lava com teu sangue. Acabou. Oh, Senhor Jesus. É maravilhoso isso, né? Senhor Jesus. E agora, vamos voltar lá para Gênesis 1:31. Tudo lá era muito bom, mas teve algo ali que aconteceu, né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Mas aconteceu alguma coisa ali que arruinou tudo. Arruinou. O homem comeu do conhecimento do bem e do mal. Tudo que aquela serpente era. O que ela era? Ela era cheia de ira, cheia de ódio, né? Ela era um coração amargurado. Porque quem que liderava João eram 2 querubins, né, que estavam no Santo dos Santos. Era adoração. Cuidava da adoração de Deus. Ele perdeu tudo isso. Isso foi dado para quem? Para nós, para a igreja. Ele viu tudo aquilo que ele perdeu. Como é que fica o coração, o seu coração, quando você perde alguma coisa? Alguma coisa que você valoriza. Oh, Senhor Jesus. Então, Satanás aqui ficou com esse coração. Então, ele corrompeu, e o homem ficou corrompido, porque o homem comeu da natureza dele, e isso entrou dentro do coração do homem. Então, irmãos, nada é algo que está fora do coração do homem. Mas algo está dentro do coração do homem. Tudo que acontece com o homem, ele procede de onde? Do coração do homem, do interior do homem. Por quê? Porque tem uma natureza maligna, satânica nesse homem. E ele corrompeu, fez toda essa situação. Agora eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. E por que Deus tolera sua atividade assassina? Gente, aquela serpente era ou não era assassina? Desde o princípio. Caim matou Abel. Depois, um pouquinho mais para frente, matei um porque me pisou no pé. E o outro porque, acho que me ofendeu. Né? Irmãos, assassino. Esse Senhor, por que ele tolera toda essa situação, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os anjos caíram, né? Deixaram as suas hostes, né? Tomaram outras posições que não era devido para eles. Deus, o que Deus fez? Pegou e jogou eles no abismo. Jogou no abismo. Vai estar lá. E depois vai para o lago de fogo.
Oh, Senhor Jesus. Por quê? Porque os anjos, eles queriam... Anjos aqui, é Satanás. Satanás é um anjo. Ele queria algo a mais do que Deus havia dado para eles. Senhor Jesus. E eles avançaram, foram além dessa situação e Deus precisou julgá-los. Oh, Senhor Jesus. Na verdade, em Hebreus 1,14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, na verdade, os anjos, eles foram criados para quê? É naquele que Deus escolheu lá antes da fundação do mundo, né? Que está lá em Efésios, né? 1. É para aqueles lá, para os anjos servirem, guardarem, né? Aqueles que haviam de crer no Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas alguns aqui caíram. Ó Senhor Jesus. E é uma situação assim, aqui complicada. Eu me lembro que quando eu era criança, quer dizer, criancinha mesmo, gente, criancinha mesmo, né? Sabe, frágil. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos, porque eu lembro disso daí muito vagamente. Eu morava ali onde eu moro mesmo, né? E para lá da linha não tinha mais nada, e o rio ficava uns 200 metros lá para baixo. Ali só tinha leiteiro, né? Que a molecada pegava a forquilha para fazer estilingue, né? E depois, um pouquinho mais para baixo, eucalipto, de acho que uns 30, o João lembra, 30, 40, 50 metros de altura. Eram uns eucaliptos grandes assim, ó, né? E o rio lá embaixo. Então só tinha mato, né? Então, na minha casa tinha um galinheiro, né? Nós morávamos no fundo, né? Casa no fundo. Tinha um galinheiro num espaço assim, cercado com tela, né? Aquelas telas, né? E ali o galinheiro, galinha poedeira, enfim. Um belo dia lá, as galinhas gritando, né? E eu me lembro que eu abri a porta da cozinha assim e vi aquela cobra serpenteando, né, ali o quintal. O meu avô saiu de lá de cima com uma enxada na mão. Ele veio correndo e acabou com aquela cobra, matou na hora. Falei, por quê? É uma cobra venenosa que podia trazer muitos riscos, né? Para nós, lá para o galinheiro, sei lá, apesar que as galinhas, elas picam, né? Oh, Senhor Jesus. Mas por que Deus insiste, né, em não dar a cabo dessa cobra venenosa, assassina? Irmãos, eu pergunto aqui, será que Deus ele tem alguma coisa que impede ele de fazer essa situação? Será que ele fica indefeso de fazer alguma coisa? Senhor Jesus, tem alguma coisa ali que impede Deus de fazer certas coisas? Alguma coisa na criação? Puxa vida, Deus criou tudo, e agora, como é que é? Ele não pode fazer essas coisas? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, Deus ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Amém. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, não tem nenhum impedimento que possa o Senhor agir. O Senhor agiu lá na eternidade passada com Satanás. Ele vai agir até a eternidade futura. Não tem nenhum impedimento que possa barrar a Deus de fazer as suas coisas. Amém.
Aleluia! Daniel 4:17. É o texto, né? Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até mesmo ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. A gente olha o mundo está um inferno, não está? Irmãos, mas Deus está governando. Deus está governando sobre todas as coisas. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, nada foge da sua mão, nada foge, nada foge. A gente olha o Brasil, né, às vezes, né, a gente olha o mundo, né, a guerra agora lá de Israel com o Hamas, puxa vida, Deus está no controle, irmãos. Oh, Senhor Jesus, pode estar ruim, difícil, bomba caindo, edifício explodindo, mas Deus está no controle. Oh, Senhor Jesus. Agora, Salmos 33, 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Amém. Então, de geração, de eternidade a eternidade, Deus está no controle. E aquele que quer sair um pouco da linha, o Senhor frustra. Oh, Senhor Jesus. Esse quem que é? Esse é o nosso Deus. Não tem obstáculo nenhum para Ele. Não, não tem. Oh, Senhor Jesus. E eu vejo assim, que tudo que o Senhor fala, decreta, né? Aqui, sentença é por decreto. O 4:17 fala, é por decreto. O Senhor decretou, está decretado. Não tem ninguém que possa impedir a vontade dele de ser estabelecida. Amém. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, Deus tem domínio sobre toda a sua criação, e sempre há o seu querer, e não há nada que possa mudar isso. O espírito maligno, né? Os anjos caídos e os demônios. Gente, quantos assassinatos, quantas coisas. Oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor controla todas essas coisas. Quando Deus ele fala alguma coisa, o diabo só faz uma coisa: obedecer. Ele obedece. Oh, Senhor Jesus. A Bíblia fala do leão que ruge, né? 1 Pedro 1, de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ó Senhor Jesus. Então Satanás ele usa o quê? Sofrimento. Sofrimento para as pessoas, né? Nós vimos lá no caso de Jó, né? Quanto sofrimento foi colocado em cima de Jó, né? Naquela situação. Ó Senhor Jesus.
1 Pedro, agora eu vou ler 1 Pedro 3,17. Qual que eu citei? É 1 Pedro 5, 8, 9. Já li. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, o sofrimento é aquilo que Satanás ele usa, né? Irmão, ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer aqui, levanta a mão. Oh, Senhor Jesus. Mas o 1 Pedro 3,17, oh, Senhor, é maravilhoso. 1 Pedro 3,17. Por quê? Leia lá. Porque se for da vontade de Deus... Irmãos, se for da vontade de Deus, então às vezes Deus quer que você sofra, porque o sofrimento, o que acontece com a gente? Vem nos refinar, não é verdade? Você fica mais fino, né, mais trabalhado pelo Senhor, mas se for da vontade de Deus, então, Deus, ele precisa querer essa situação, né? É de acordo com a vontade de Deus. Satanás é assassino, não é assassino? Assassino. E isso fala lá em João 8, 44. Desde o princípio ele é assim. Ele é assassino. Mas ele pode tomar, João, a vida de uma pessoa? Não, não pode. Não pode. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Acho que Mateus 10, né, fala que é aquele que o Senhor me deu, né, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, é o Senhor quem faz. Não é que Satanás tem o poder de vir e tirar a vida, né? Não. O Senhor permite, ou o Senhor não permite. Oh, Senhor Jesus. Em Jó, capítulo 1, 21, ele disse assim: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, Deus sabia da perda dos seus filhos. Oh, Senhor Jesus. Satanás queria fazer o quê? Destruir a Jó. Mostrar que aquilo que estava no coração de Jó, né, não era o tesouro, né, de Deus. Ele queria mostrar que se tirasse as coisas dele, né, ele blasfemaria contra o Senhor. A mulher dele falou, né, blasfema esse Deus e morre. Oh, Senhor Jesus. Às vezes isso é o sentimento que as pessoas têm, né? Mas Jó não era assim, né? E o Senhor pegou e falou: já que é assim, eu vou dar limite para você. Você vai e toca nas coisas dele. Não toca nele. Você não pode tocar no corpo de Jó sem a minha permissão. Não pode tocar no corpo de Jó sem a minha permissão. Agora eu pergunto, a serpente, ela não podia sem
serpentear lá no jardim do Éden sem a permissão do Senhor. Então eu quero dizer que Deus, ele tinha uma intenção, tinha um propósito naquela situação ali. Também Jó, o Senhor permitiu que todas aquelas coisas acontecessem. Tudo foi de acordo com a permissão de Deus. Vamos ler Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui tem autorização, mas tem um limite também. Você não pode ultrapassar esse limite. Irmãos, com respeito a Pedro, aquela negação lá, 3 vezes, Satanás estava por trás daquilo. Satanás estava por trás daquilo. Irmão, na noite que o Senhor ia morrer, que o Senhor ia passar ali, né, no sinédrio, tudo, de manhã ele seria morto. Satanás, Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás pediu, e o Senhor permitiu. Não, vai até aí só. O Senhor pôs limite para que Satanás não avançasse aquele limite. Veja, na morte do Senhor, falou, puxa vida, uma situação tão difícil, né, para os apóstolos, para os discípulos ali. Os discípulos amavam o Senhor, não queriam que o Senhor morresse. Eles não entendiam aquilo, né? E Pedro falou, né, que ele não negaria o Senhor, né? E Pedro negou aqui 3 vezes o Senhor. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, Satanás por trás, Satanás fazendo tudo aquilo. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Satanás ele faz alguma coisa, mas dentro de um limite, dentro de uma esfera. Ele não pode ultrapassar essa esfera. Ó Senhor Jesus. Pedro, você passa por isso, certo? E aprenda a lição. Não confie mais em você mesmo, na sua carne, né? E fortalece os irmãos. Senhor Jesus. Aqui nós vemos todas as coisas que Satanás, né, faz, de que o Senhor permite dentro de um limite. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, ele tem esse poder, né? Poder de cegar. Poder de cegar. Então, quem é incrédulo vai viver mesmo na escuridão. Não tem como, né? Mas, no 4:6, é que eu tenho a minha tradução aqui, né? E eu vou cantar para os irmãos. Posso? Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação
do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na face de Cristo. Ele pode escurecer, ele pode cegar, mas Deus resplandece a luz. Oh, Senhor Jesus. Eu vejo quando eu era criança, né? Quando eu era criança, passava os crentes lá, né? Vinha e me levava para a denominação, para a igreja, né? Daqui a pouco vinha uma outra pessoa lá pregar o evangelho lá em casa, né? Porque meu pai e minha mãe, sempre eles foram muito abertos com respeito ao evangelho, a palavra, né? Nossa, mas eu me lembro, eu era criança, mas o meu coração, eu ficava eufórico, né? com a palavra, né? Oh, Senhor Jesus. Isso por quê? Porque Deus me escolheu lá antes da fundação do mundo. Assim como escolheu cada um de nós. Mas muitos do mundo, eles não querem o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, tem que viver onde na escuridão. Mas nós na luz. A luz resplandeceu nos nossos corações. Para a glória de Deus. Na face de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Isso é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Agora, todas essas questões, né, acontecem. Mas Deus, irmãos, tudo que o Senhor faz, o Senhor tem uma intenção. E o Senhor faz de acordo com a sua soberania, sabedoria. Oh, Senhor Jesus. Tudo Ele faz de acordo com o seu beneplácito da sua vontade. Toda decisão é de acordo com a sua vontade. Então a gente vê muitas coisas, mas a vontade do Senhor é algo assim maravilhoso. O Senhor nunca deixou a sua santidade, né, a sua sabedoria, né, nessas coisas em que Ele autoriza, decreta, enfim. Ó Senhor Jesus. Eu quero ler Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Oh, Senhor Jesus. Aquela situação lá de Adão e Eva, tem o conselho do Senhor ali? Tem. É de acordo com a sua vontade? É de acordo com a sua vontade. A questão da morte do Senhor foi de acordo com a vontade de Deus? Foi de acordo com a vontade de Deus. Deus é onisciente e nada passa despercebido. O Cristo precisava morrer na cruz? Precisava. Os homens são cheios de ódio, não são? Pilatos lavou as mãos lá, né? Mas qual que era o coração dele? Era um coração duro, um coração cheio de ódio. Na verdade, toda aquela situação assim que aconteceu com o Senhor ali e tal, foi o quê? O fluir da sua ira, né, interior em toda aquela situação. Senhor Jesus. Então o Senhor usa também quem? Satanás, que tem uma mente, uma vontade, uma emoção, vamos dizer, né? E que os homens também têm essa mente, vontade, emoção, quer dizer, cheia de ódio. Ó Senhor Jesus. E isso Deus usa para cumprir a sua economia e a sua vontade. Pilatos vai ser julgado, e vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Ó Senhor Jesus. E Satanás também? Também, Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele tem o direito. Deus tem o direito de fazer isso com Satanás, né? Essa serpente aí, e jogá-la no lago de fogo. Ó Senhor Jesus. Mas, na verdade, irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 16, eu acho esse versículo demais. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas acontecem por causa de Cristo e vão acontecer por causa de Cristo. Ó Senhor Jesus, amém. Agora Colossenses 2,15. E despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Eu sinto assim, né? Tem coisas, né, que o Senhor permite que aconteça conosco. Não é verdade? Olha, vai até aqui, não tire a vida dele, faça isso, faça aquilo, enfim. Mas, irmãos, tem coisas que acontecem também por causa de nós, por causa das nossas brechas. Então, eu sinto que nós não podemos ter brechas. Ó Senhor Jesus. Então, parece que a questão de acontecer alguma coisa ou não, depende do Senhor, né? E se quer que a gente sofra ou não, depende do Senhor também. Mas brecha é algo que Satanás, ele entra por ali para nos atacar. Eu me lembro uma vez, o Marinho, não sei onde é que o Marinho foi, e o Marinho comprou um Papai Noel. Papai Noel desse tamanho assim. Aquele Papai Noel fazia assim. Nossa, o Daniel ficou louco por causa daquilo, né? E o que nós fizemos? Pegamos aquilo ali e colocamos dentro do guarda-roupa, não foi? A história é longa. Não, é 1 minuto. Aí nós colocamos lá dentro do guarda-roupa. Pum, dentro do guarda-roupa. Mas, isso que é brecha, né? Brecha. Então, o que aconteceu? À noite, a Luciane não dormia. Nossa, acontecia assim, um monte de coisa, né? E daí, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo dentro da minha casa? Senhor, o que é que eu fiz, né? Daí, o que aconteceu? Aí, pum, nós vimos que era por causa daquele Papai Noel que estava dentro da... Irmãos, nós não podemos ter essas coisas dentro da nossa casa. Isso aí só atrai coisas, né, que vêm nos prejudicar. Então, essas coisas, nós precisamos tomar cuidado. Entende? Essas coisas nós precisamos tomar cuidado. Amém? É isso daí. Com respeito, vem sofrimento, vem, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Oh, Senhor, aconteceu tal coisa. Oh, Senhor, obrigado. Está dentro de acordo com a sua vontade, aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor, nós recebemos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas achar das coisas o que está acontecendo no mundo, irmãos, o dia mais terrível foi aquele dia que o
Filho do Homem foi crucificado. O dia mais triste, o dia mais terrível de toda o universo. Oh, Senhor. E o Senhor estava por trás daquilo. Então, irmãos, todas as coisas que Deus faz, né, está de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. Oh, Senhor Jesus, eu paro aqui. Desculpe passar um pouco do tempo, né? Mas eu já peguei um pouquinho depois das 8 também, né? Então, estou perdoado. Amém, irmãos?